Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dia do nosso projeto de leitura da Bíblia Sagrada em um ano, porções diárias. É uma grande alegria poder estar aqui com você todos os dias, começando nossa manhã juntos com Deus, com a sua santa palavra e as suas orientações. No Milagre da Manhã de hoje, nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1, até o capítulo 28, versículo 27 e Provérbios 20, versículo 11. Vamos lá? Então sente-se numa posição confortável e se concentre para iniciarmos. Pedimos, Senhor, humildemente, que nos traga entendimento da Tua Palavra e o Teu santo direcionamento para os nossos passos em nosso caminho. Guia-nos, Senhor, nesse dia e abre os nossos olhos para a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Começando com 2 Crônicas 26. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles estava um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e pedras grandes. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: "Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus e Senhor." Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes.
e na mesma hora, na presença deles diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor e fez amplos trabalhos no muro na colina de Ofel. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou. Então os Amonitas pagaram-lhe 3,5 toneladas de prata, 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, inclusive todas as suas guerras e as suas outras realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás foi o seu sucessor. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal para adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Num único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, guerreiro efraimita, matou Maazéias, filho do rei, Asricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros dentre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Levaram também muitos despojos. Mas um profeta do Senhor, chamado Odede, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. E agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, o seu Deus? Agora ouçam-me. Mandem de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote,
Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: Não tragam os prisioneiros para cá, caso contrário seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande e o fogo da sua ira está sobre Israel. Então os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes e de toda a assembleia. Os homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros e, com as roupas e as sandálias dos despojos, vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim os levaram de volta a seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acaz enviou mensageiros ao rei da Assíria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros, e os filisteus atacaram cidades na Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Tina e Guinzo, como seus povoados ao redor. O Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Assíria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acaz apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-as ao rei da Assíria, mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo o Israel. Acaz juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá, trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos de seu reinado e todos os seus atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acaz descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Vamos agora a Provérbios 20, verso 11. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Agora, pense em algo que você gostaria de realizar hoje. Ou se não tiver nada para hoje, pode ser um objetivo seu, algo que você esteja querendo ou precisando. Tente ser específico no seu desejo. Ao invés de dizer, quero que o dia de hoje seja feliz, pense nas coisas que poderiam te fazer feliz hoje, caso acontecessem. Eu vou dar um minutinho para você mentalizar e sentir que essas coisas já aconteceram e que o seu coração está cheio de alegria e gratidão.
Agora repita comigo: Deus amado, não conheço todos os seus planos, não sei qual é o melhor caminho, mas todos os dias preciso tomar inúmeras decisões e agir. Me mostre a direção certa. Vai à minha frente e prepara a minha estrada. Guia-me com sabedoria. Que meus passos sejam sempre em direção à tua vontade, à tua verdade, aos teus ensinamentos, à tua palavra. Coloca no meu coração o ânimo e a mansidão nos momentos em que algo não sair como eu planejei. Confio em ti, me entrego a teu poder e à tua bondade. Recebo tuas bênçãos sobradas e agradeço por te conhecer e ter clareza de que a tua vontade para minha vida é maior e muito mais perfeita do que eu poderia sonhar. Agradeço, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, repleto de oportunidades de crescimento e expansão. Hoje quero sentir-me em tua presença e dar testemunho do teu mover e do teu agir em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E assim concluímos o nosso milagre da manhã de hoje. Desejo e tenho certeza de que o seu dia será maravilhoso e ricamente abençoado. Espero que você sinta a presença de Deus em todos os momentos. Se abra para as oportunidades que Ele vai te apresentar hoje. Coloque todos os ensinamentos que temos aprendido em prática e avance mais um passo nessa incrível jornada que é a vida. Que hoje você esteja um passo mais próximo de todos os seus sonhos. Não se esqueça de que Deus está sempre lá para nós e precisando, não hesite em clamar pelo socorro que vem dele sempre que nos dobramos em oração. Agradeço por sua companhia, que a paz de Deus seja sobre a sua vida e eu quero te encontrar mais tarde no nosso Milagre da Noite. Tchau! Não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho das notificações, curta esse vídeo para ajudar o YouTube a levar a palavra de Deus para mais pessoas, compartilha com algum irmão o nosso projeto e deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tiver. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.